Oh, agora sim, time completo de hoje. Olá, E aí, boa noite. Boa noite. vamos embora? Então vamos na sequência aqui que aparece para mim, que às vezes a sequência fica trocada. Então, Mar, começa com você, Marcelinha. Então, pois bem, meu nome é Marcele, sou aqui de Belo Horizonte, sou mineira, nascida e criada, sou ginecologista, há 13 anos de formação, fiz minha residência aqui no SUS, então sei das dificuldades que as mulheres passam na República. Resolvi encarar a minha vida, o consultório, né? Me dediquei exclusivamente ao consultório há alguns anos, porque eu estive do outro lado, né? Eu comecei a adoecer com excesso de trabalho, vi todos os meus marcadores inflamatórios totalmente alterados. Foi aí que eu me atinei para essa medicina mais preventiva, né? Porque antes eu era só completamente alopata, né? Então, por isso que me chateia tanto ver colegas que têm esse desconhecimento sobre suplementação, que nada mais é do que bioquímica, né? Perfeito. Então, que eu Não, me maravilhoso. nessa aventura aí. Maravilha. Anne, e você, minha querida? Quem é você? De onde você fala? Estou igual a Xuxa. Diga de onde você é, de onde você fala. Olá, boa noite todo mundo, né? Boa noite, André, minhas colegas da mentoria, um grupo que se apoia, que me deixa muito tranquila, né, em fazer parte. Então, eu sou de Uruguaiana, Rio Grande. Olha, coraçõezinhos hoje. Hoje, corações, né? Esse Instagram ele me adora. Então, eu sou de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, bem da pontinha, na fronteira com a Argentina. Eu sou médica, né? Fiz pós-graduação em nutrologia. Então, hoje em dia, no consultório, eu atuo com a nutrologia, basicamente, e com a longevidade, né? Toda essa questão. Então, eu sempre fui bem antenada nessa parte, sempre fui a louca da lojinha de produtos naturais e ela olhava tudo. E começou a me despertar a curiosidade de aprender mais, de saber mais. E aí, então, assim que eu me formei, eu decidi fazer a pós em nutrologia para saber um pouco mais, entender um pouco mais, ter mais confiança na minha prescrição, né? Então, hoje em dia, os benefícios, né, o feedback dos pacientes é indiscutível o quanto os suplementos podem mudar a vida das mulheres, né? Em qualquer idade, mas principalmente na 50 a mais, né? Perfeito. Daí você, minha querida. Então, meu nome é Daiane. Se apresente por time. Meu nome é Daiane, eu sou médica, fiz residência em clínica médica e eu tenho título de nutróloga pela Abram. Então, eu comecei nessa área por uma história minha, né? Minha de superação, de obesidade. Tinha mais de 20 quilos a mais, esse corpinho aqui. E eu decidi ir para essa área porque eu sou apaixonada em trabalhar com pacientes, né, de obesidade, suplementação, e eu acho que eu me encontrei nessa área e acho que consigo passar isso aos meus pacientes através da minha experiência e do conhecimento que a gente vem adquirindo cada dia mais. E eu acho que a suplementação nas mulheres 50 mais é uma suplementação que a gente não pode deixar de falar, não pode deixar de suplementar esses pacientes, porque isso vai melhorar a qualidade de vida deles, né? Então, depende do paciente, claro que não são todas as pacientes que são necessários utilizar, mas aquelas que vêm ali com queixas específicas, a gente tem que avaliar, sim, pela anamnese, pelos exames laboratoriais, a suplementação para que a gente realmente consiga ter uma melhor qualidade de vida nessas pacientes, porque eu espero que elas vivam praticamente até os 90, 100 anos, né, e bem. Eu acho que isso é a importância mesmo. Perfeito. E olha que coisa interessante. Primeiro, para você que está aqui nos assistindo, a gente precisa, né, relembrar, o tema da live é suplementação na mulher 50 mais, mas óbvio que o conhecimento sobre suplementação ele vai muito além, não é só para 50 mais. A gente vai só focar o direcionamento para isso, mas obviamente que a gente pode extrapolar. Nós não vamos, se você é paciente e está aqui nos acompanhando, nós precisamos de estabelecer algumas premissas, né? A principal delas é que a gente não pode falar sobre dose aqui, porque suplementação, dentre todas as estratégias mais importantes que existe, a gente precisa lembrar que é personalizada. Então, suplementação não é algo de massa e por isso requer um grau de conhecimento, como Marcele bem lembrou, de bioquímica, extremamente apurado para que você consiga enxergar a paciente entendendo sobre a fisiologia
entendendo sobre aqueles níveis laboratoriais, porque ter um número de laboratório dentro de um range de normalidade, isso não quer dizer que você não precise suplementar. A gente vai falar muito sobre isso. E também o fato de você ter uma alteração não necessariamente quer dizer que o suplemento também vai resolver tudo. Às vezes você precisa de uma série de outras correções que não se encontra na suplementação. E aí, eu vou começar primeiro lembrando outro detalhe e a gente segue falando dos principais suplementos. Uma coisa interessante é que você, paciente, você, mulher que está aqui nos assistindo, entenda que suplementação é uma complementação ao que você não consegue atingir com a nutrição. Então, a estratégia principal é nutricional. A terapia de suplementação ela é uma estratégia complementar à nutrição que você faz. Por que eu estou dizendo isso? Porque chega gente que queria se alimentar de cápsula. Café da manhã, uma cápsula de aqui uma cápsula de maçã, outra de mamão, duas cápsulas de ovo, uma de... Não dá. No almoço eu vou comer aqui 300 gramas de cápsula de manteiga com carne. Não dá, não funciona dessa forma. E isso é muito importante que a gente tenha essa visão. Então, alinhados em relação a isso, eu quero começar a te perguntar, Marcele, qual é, se você puder falar sobre um que você acha que é indispensável? Claro que não existe só um, mas assim, um que é difícil a gente não precisar fazer reposição nas pacientes. Aí, sobre esse suplemento, nós vamos fazer uma rodada aqui para conversar sobre ele. Não é difícil sintetizar em um, né, André? Mas vamos falar aí do magnésio, então? Vamos nele. Pode escolher e vamos embora. Por que que você usa? E aí, magnésio é bacana, porque começa logo assim, ó. O sistema de magnésio no sangue é um sistema tampão. Então, ter magnésio normal não quer dizer que você não precisa de magnésio. Já começa por aí. Mesmo o magnésio é um elemento eritrocitário, desculpa, gaguejei. É o nervosismo de ver um entrevistador tão bonito desse. Lê do Naglo. O magnésio é difícil essa medida nos exames de sangue, né? A gente vai pela clínica da paciente. Então, assim, quais são os sintomas mais comuns da deficiência do magnésio, né? Cãibra, fadiga, alterações, por exemplo, do cálcio também, a queda do cálcio está relacionada com isso. As pacientes ainda que estão na menopausa têm alterações de humor, né? As pacientes mais jovens, a gente sabe que a TPM também é um sintoma marcante. E no Brasil a gente sabe que o magnésio ele é pobre no nosso solo, porque vulcão, né? Aqui em Minas a gente só tem montanha, vulcão por enquanto ainda não. Então essa deficiência do solo brasileiro faz com que naturalmente a gente tenha uma ingesta menor desse mineral. E aí a deficiência ela é mais abundante, né? Perfeito. E aí uma coisa interessante, porque a gente sabe que o magnésio em si, ele tem várias formas de apresentação e com locais de atuação preponderante. Então, por exemplo, Anne, fala aí de uma opção de magnésio que você usa, um tipo de apresentação de magnésio. Eu vou falar de um que eu adoro para usar em mulher 50 mais, o magnésio inositol. O magnésio inositol, que ele é extremamente interessante para a melhora da qualidade do sono. Só para lembrar para vocês, o magnésio ele tem uma ação vasodilatadora em sistema nervoso central. Então é bom para enxaqueca menstrual, bom para enxaqueca na pós-menopausa, bom para pacientes que têm insônia inicial, porque causa um relaxamento. Então, magnésio inositol talvez seja uma boa estratégia para a mulher 50 mais. Fala outro, Ana, outra opção de magnésio aí. Magnésio de malato também é bem comum na minha prática, para pacientes ansiosos, pacientes depressivas, né? Ele faz toda essa parte de suplementação, assim como o outro, né, neural, mas eu uso bastante para pacientes que têm essas queixas de ansiedade, uma tristeza, assim, né? Uma melancolia, não bem uma tristeza, assim, uma melancolia eu uso bastante nesses casos. Bem bacana isso que você falou. Eu uso um pouquinho diferente nesse sentido. O magnésio de malato eu gosto muito, né? Porque a gente lembra que ele é um magnésio do ciclo de Krebs na mitocôndria. Então, gosto desse muito para quem tem fadiga, para quem não consegue treinar muito bem, para aquela paciente que tem dor muscular, paciente sem energia. E gosto para quem tem alteração de humor, o magnésio treonato, que tem uma ação maior no cérebro. Fala sobre ele aí um pouquinho, Dai.
Mas não é que É, está errado, não, tá? É Uhum. só que predilencialmente a gente consegue puxar uma resposta melhor nessa situação. é verdade. Eu gosto muito do de malato, uso demais, assim, para força, principalmente Para esses pacientes treino, com Cansaço fibromialgia, também, né? Uhum. né? Aquele cansaço, aquela fadiga. E eu uso muito o treonato para memória. Não sei se está Uhum. certo, mas assim, para memória, para auxilia. aprendizado, Uhum. fadiga, aquela pessoa que, né, principalmente aquelas pacientes a 50 a mais, que já estão, começa ali, já nem lembra mais onde deixou a chave, né? Então acaba Exato. que o treonato ele pode agir nessa parte de aprendizado, de cognição. Eu Uhum. gosto bastante dele também. Tati, Sim. Tati lá da mentoria está comentando aqui também para transtorno disfórico. Sabe o que eu adoro para transtorno disfórico, Tati? Magnésio glicina. Cristina. Ah, eu Magnésio também. glicina é excepcional para TPM. E olha que coisa legal, né? Verdade. Marcele falou de um ativo, de um mineral, e a gente conseguiu aqui olhar uma série de aplicações que não são para mulher apenas 50 mais, Ah, mas eu, por exemplo, uso magnésio Himalaya para treinar, eu tenho uma fadiga pós-treino grande, para mim me ajuda super bem. Então, assim, tudo que a gente fala nessa live hoje é uhum. informação, e isso não dispensa, sob hipótese nenhuma, uma consulta com um médico que vai fazer uma suplementação para você que está aqui nos assistindo. Então, vamos trazer informação sobre o tema, mas a prescrição ela precisa ser personalizada. Talvez para você não seja interessante, talvez você não precise de magnésio na sua suplementação. Então, isso é muito importante. Primeira coisa que eu preciso dizer para vocês que estão nos assistindo, eu nem gosto de fazer live de suplementação. Acho que é um assunto que a gente deixa dentro de curso, porque eu estou cansado de receber mulheres no meu consultório assim com 6 listas, né, 6 páginas de suplemento. Aí eu disse, meu anjo, quem é que ele prescreveu? Ela disse, as lives no E quando Instagram. Aí eu disse, mas assim, como assim a live? Não, doutor, porque eu escutei na live de fulano, ele disse que era magnésio dotal, era bom. Já botei no Google, achei magnésio dotal. Aí não sabe nem a dose que era bom para você. Sim. Aí não sei quem falou de tal outro, daqui a pouco você está se automedicando, se autossuplementando, e precisa se dizer, suplementação é muito caro. Então não faça xixi caro se você não tem necessidade, não. Então, assim, muito Uhum. importante procurar um profissional para te fazer essa orientação. Kátia Moita, também da mentoria, colocou aqui também magnésio para função intestinal. É excepcional. Perfeito. Magnésio quelado para Aquela. intestino é excepcional. Tem uma ação e absorção muito boa. Vou puxar uma outra rodada para falar de um suplemento que eu amo, que é um hormônio, todos nós sabemos da função dele, Sim. né, de vitamina e de hormônio. A história do hormônio D ou vitamina D é super interessante, né, de forma bem resumida. A estrutura da vitamina D tem um agrupamento NH3 que dá química, né, e por isso Marcelo brilhantemente falou sobre isso. O NH3 é um grupamento amina. E aí foi visto na época da descoberta que as pessoas que apresentavam essa amina tinham uma capacidade de sobrevivência maior naquela época para osteoporose ou para raquitismo. Então, como era uma amina vital, virou uma vital amine. Então, a vital amine D, a vitamina D, ele é um hormônio que tem uma série de funções no nosso organismo e uma coisa extremamente importante para a mulher 50 mais. A vitamina D regula o metabolismo de cálcio e a vitamina D tem ação na progesterona. Então, olha que coisa interessante, só para a gente puxar esse tema, mas a vitamina D, ela tem uma ação através do seu receptor para estimular a atividade de 17 beta-hidroxiesteroide desidrogenase tipo 2, que ativa a produção de progesterona nas células da granulose. Isso é fantástico. E aí, Mar, você usa vitamina D, você vê deficiência de vitamina D nas suas pacientes em consultório? Vamos fazer outro ciclo sobre vitamina D aqui. É muito comum, apesar daqui a gente não ter a praia, né? Mas no Brasil tem estudos mostrando que, inclusive, os pacientes que moram no litoral têm deficiência de vitamina D, Sim. né? Então, a vitamina D ela é super importante, principalmente para a mulher na menopausa, porque ela desempenha um papel fundamental na resposta imunológica inata, que a gente perde o potencial dessa resposta imune inata pela queda do estrogênio. Então, uma coisa vai levando a outra, né? Então, essa deficiência da resposta imune inata, o que é para as pessoas entenderem? É aquele exército da frente, né? Os macrófagos, quando a gente tem um contato com o vírus, você precisa de um exército, um batalhão da frente bem estruturado para combater aquele vírus. Não que ela vai salvar de alguma infecção, mas ela vai estar preparando o seu corpo para desenvolver um processo
inflamatório menor, já que ela reduz também toll-like receptor no intestino, tipo 4 também está relacionado com isso, interleucina 6. Então, ela é anti-inflamatória, né? Como você disse aí também, precursora da produção de progesterona. Então, mulheres em idade fértil precisam da vitamina D também para engravidar, né? Então, a vitamina D ela tem 1001 funções, né? Não só na síntese aí do osso, igual muita gente pensa, né? Ela é um hormônio, não uma vitamina, né? Exatamente. E essa sua pontuação, ela é extremamente brilhante e assertiva, Mar, porque assim, quando a gente pensa em relação a níveis de vitamina D, a gente precisa perguntar o seguinte: você está querendo utilizar essa vitamina D com que finalidade? Porque se for para uma mulher que está querendo engravidar, tem trabalhos mostrando que a gente deve ter no mínimo 45 a 60 nanogramas por decilitro pela produção de progesterona. Para raquitismo, acima de 20 está ótimo. Mas quem é que está pensando em raquitismo em pleno século XXI? Para as mulheres 50 mais, para modulação de imunidade, um nível entre 50 e 60 está ótimo. Eu vi que uma paciente colocou aqui, a minha está 227. É assim, tem que ter muito cuidado. Com o excesso também é prejudicial, porque, por exemplo, excesso de vitamina D acima de 100 bloqueia a testosterona. Então, olha que coisa interessante. Um hormônio que a gente já conversou nas outras lives, extremamente importante, que é a testosterona para a saúde da mulher, para a saúde óssea, para a cognição, para a memória, para a libido, para desejo sexual, mas ele pode ser bloqueado pelo excesso de vitamina D. Então, olha que equilíbrio intrincado que a gente tem que ter. E aí, Anne, me fala um pouquinho assim, como é que você escolhe? Porque a gente sabe que a vitamina D, ela tem pela via sublingual, ela tem injetável de dose baixa, injetável de depósito, ela tem via oral, ela tem via de ultraabsorção. Como é que você tem escolhido para as suas pacientes aí no consultório? Então, André, depende da dosagem, né? Sempre a gente tem que observar, nunca usar vitamina D por conta, até por esses excessos, né? E às vezes tem pacientes que estão usando 20 mil no dia, assim, ou mais até. Então, eu sempre procuro observar os valores de laboratório. Outra coisa, vou falar um pouquinho, não responder a pergunta, mas eu acho que é bem importante a gente falar que não é mais indicado suplementar no semanal, né? Porque muitos pacientes ainda usam a suplementação semanal por via oral. Então, o ideal é a gente fazer a suplementação diária, porque a produção dela, o uso dela, a absorção dela é diária. Então, sempre procuro fazer diário. Uso, sim, muito injetável, dependendo dos níveis, principalmente pacientes que estão com nível muito baixo, abaixo de 20, insuficientes, até mesmo no exame de laboratório eu uso injetável. Na maioria das vezes de depósito, né? 600 mil e deixo uma dosezinha oral, assim, diária pra gente ir mantendo. Perfeito. Mas eu tenho usado, assim, eu sempre, assim, tento trocar todos os pacientes que vêm pela semanal, né? Que antigamente a gente tinha aquela orientação de usar 50 mil na semana, quando estava muito baixo, ou, né? É mais prático, mas às vezes não é a melhor forma para o corpo produzir e absorver, né? Perfeito. Daí, na sua experiência de consultório, em quanto tempo, por exemplo, leva para normalizar o nível de vitamina D de um paciente que está muito baixo? Porque a gente sabe que isso que Marcelo também comentou no início, você mora no litoral, então você não precisa suplementar. E aí a gente precisa relembrar, né? A ativação pelo colecalciferol e calcidiol é na pele, depois ela precisa de uma hidroxilação hepática e outra renal. Então, como é que você maneja isso aí, Daiane, no seu consultório? Até os pacientes de pele negra, né, geralmente vão estar mais deficientes por essa questão, né, da absorção Sim, da pele. perfeito. Geralmente, faço uma análise em 2 meses e em 3 meses, mas ainda assim, não, abaixo de 20 não tá, muitas vezes não chegou no valor ideal, acima de 50, que geralmente eu espero deixar acima de 50. Daiane, O você, meu, o complementa, meu, amiga. então, o meu caso, assim, eu avalio geralmente de 3 meses, tá? É. Mas depende muito do paciente, assim, um paciente que está inflamado, né? Que tem um intestino ruim, que tem uma desbiose. A gente sabe que a via oral, ela pode não ter uma absorção tão importante, assim.
Então, eu geralmente eu começo com uma intramuscular. Eu sou um pouco da linha mais, aquela linha mais baixo, sabe? Mais Eu baixo. não começo com 600 mil unidades, eu começo geralmente com 300 mil unidades, enfim, não falando em dosagem, mas eu começo com uma dose um pouco menor do que o habitual o pessoal usa, e uso muito uma dose um pouquinho mais baixa via oral para tentar ativar essas Hidroxilase. células, células intestinais. Então, eu começo assim, em vez de colocar só endovenoso, ou então ou intramuscular, ou então só via oral. Mas o que eu vejo, assim, demora a subir, não é uma coisa tão rápida, né? Então, depende de vários fatores. Não é só você suplementar a vitamina D. Será que o cálcio está legal? Como é que está o fósforo? Como é que está esse PTH. PTH? Então, assim, avaliar esse metabolismo por inteiro para você saber qual é a possível deficiência. Se é uma deficiência por falta de suplementação ou por falta de sol. Acho que sol, gente, acho que ninguém toma mais o sol de 15 minutos sem ficar 3 horas da tarde. Ninguém fica, né? Na Até pelo linha do risco de ter... Equador. Não, porque olha a história, né? Vocês têm que estar na linha do Equador, com 90% do corpo desnudo, entre Ao meio-dia e 4 meio-dia. horas da tarde. Isso. Eu tenho um paciente ontem mesmo, ele é fazendeiro, e ele falou assim, Daiane, eu fico o dia inteiro no sol, como é que não tem a vitamina D? Né? Aí eu falei, a vitamina D dele estava 18. Aí eu falei assim, vou te explicar por quê. Primeiro que você está usando, ele chegou na consulta com camisa manga comprida. Eu falei, você usa essa UVB. camisa? Você usa essa camisa? Ah, uso. Aí eu falei assim, pois é, então já começou por aí. Então você não tá fazendo absorção nenhuma. Calça, botina, camiseta longa. Então, chapéu. Aí Não, ele e a falou, você usa mulher aquele já chapéu sai de daquele tamanho casa assim, com. né? E A eu falei mulher assim, já então, sai de casa com filtro solar, então já, é. já Aí a Aham. absorção pela via oral, a gente sabe que tem, né, no leite, nos peixes, mas a quantidade é muito pequena para a gente conseguir suplementar isso por via oral. E nas pacientes 50 mais, puxando já para essa parte, são pessoas que realmente já ficam mais reclusas ainda. Elas ficam mais em casa, né? Então não tem exposição ao sol. Aí a gente vai ter que fazer essa suplementação, dependendo do caso, dependendo da quantidade de vitamina D. Eu vi esse 227, eu até fiz assim, né? Falei assim, opa, Também. socorro. Né? Porque Aqui assim, também. realmente é uma coisa que chama atenção, não é por aí, né? Eu acho que o excesso, tudo em excesso vai fazer mal, e tudo em deficiência também é mal, né? Perfeito. Eu sempre tento deixar de 50 a 100, né, André? Eu acho que é um valor de laboratório confortável para a gente e para o paciente de manter e de, né, não prejudicar, Sim, não. é uma dose boa. Eu também, é aquela história, sempre alvos terapêuticos para o objetivo esperado, né? Sim. Toda suplementação a gente tem que ter muita assim, assertividade em relação ao que é que a gente quer com aquilo ali. E mais uma vez, é um detalhe importante que acabei de relembrar aqui, né? A Amanda comentou sobre a importância da via oral independente de se fazer, e Daiane também complementou sobre isso. A gente sabe que como você depende, né, para que a vitamina D que você se expõe ao sol na laje de casa entre meio-dia e 4 horas da tarde, para quem não é do litoral, para você que toma, que injeta, você precisa de uma adequada função hepática e renal. A atividade de hidroxilação tem que estar funcionando. Sem hidroxilação, você não vai ter 1,25 de hidroxivitamina D3, que é a forma ativa. Não adianta você ter calcidiol elevado se você não tem 1,25 de hidroxi agindo. Um outro detalhe importante, a vitamina D, como a gente já comentou, por ser um hormônio, todo hormônio precisa se ligar ao seu receptor. O receptor de vitamina D é um receptor retinoide. André, não lembro mais do que é isso. É um receptor vitamina A dependente. Então, muitas pessoas, às vezes, você faz 600 mil de vitamina D, você dá vitamina D oral, você manda ela ir para o sol, você faz tudo, mas ela tem uma deficiência de vitamina A. E aí você tem níveis altos que não conseguem ativar o seu receptor, porque a função da vitamina D, a vitamina D não é o que você mede no sangue. A função da vitamina D é o que ela se atrela ao receptor retinoide, ela gera uma translocação em uma atividade nuclear de codificação e produção de uma proteína. Então, esse é o detalhe super importante que a gente precisa ter
é dentro da nossa mente. Se você não tem níveis adequados de vitamina A, você não tem vitamina D. Aí eu vou dizer logo um problema enorme, depois eu passo para você comentar daí. Detalhe importante, André. E esses suplementos assim de A, zinco, de A, beta, gama, teta, ó, todos os alfabetos. Se você olhar esses de A, zinco da vida, eles cometem uma iatrogenia terrível. A proporção de vitamina A para D é muito maior de A em relação a D. E aí existe um detalhe péssimo. Excesso de vitamina A causa dimerização do receptor de vitamina D e trava o receptor. Então, excesso de A sem D é ruim, excesso de D sem A também é ruim. Tá vendo por que a gente não pode dizer qual é a dose que é boa para você? Porque a dose que é boa para você depende de como é que estão os seus níveis. Então, esse detalhe é importantíssimo. Aí muita gente diz assim, eu fiz um curso, eu sei prescrever vitamina D. É só dar uma injeção de 600 mil e tá tudo certo. Será? Será que todo mundo que tem. E tem muitas pessoas que respondem muito bem, porque nem todas têm deficiência de vitamina A. Mas poucas pessoas sabem que se tiver deficiência de A, não corrige D, por mais que você aumente D. E aí daqui a pouco você está fazendo pessoas como essa colega com a vitamina D de 200, 300, que tem nível laboratorial altíssimo, mas função nenhuma, porque você não tem atrelamento e função no receptor. Daiane ia comentar alguma coisa, depois Marcele pode pontuar também, e Ana, enfim, vamos falar sobre esse tema que é importantíssimo. Você falou uma coisa interessante, e isso é da nutrologia, a questão da vitamina A com a D, né? Mas a vitamina A, ela é um antagonista da vitamina C e do cálcio. Uhum. Então, assim, quando você tem um excesso ali de vitamina A também, você pode causar problemas ósseos nesse paciente, né? Sim. Então, assim, ter esse... por isso que eu te falo, assim, eu falo para meus pacientes, gente, não é você fazer reposição do nada, é você ter esse controle, né, nem alto e nem baixo, porque se você usa uma vitamina A pensando ali na vitamina D, ok, mas e a vitamina A, se ela ser antagonista da vitamina C e o cálcio, você vai dar problema ósseo também, né? Uhum. Então, a gente tem que ter essa parcimônia aí no uso muito da vitamina A. E a vitamina A é importante, né, para o sistema imune, para a visão, enfim, para várias coisas. Mas ter esse cuidado aí quando a gente, principalmente nesses polivitamínicos que tem, igual o André falou, que tem excesso de vitamina A, eu liguei e falei assim, opa, cuidado com pacientes, principalmente 50 a mais, porque pode estar antagonizando assim, a vitamina C, prejudica em vez de ajudar o sistema imune e ainda prejudica o seu osso, porque ele é antagonista também do cálcio. Isso. Então tem que ter essa parcimônia aí, cuidado. Aí eu pergunto assim, ó, vocês que estão assistindo essa live, vocês sabiam desse tanto de informação de vitamina D? Comenta aí pra gente e manda essa live para 10 pessoas que eu vou te contar. Alto padrão. Vai, Marcelo, você ia comentar alguma coisa aí, já aproveita, já me emenda. É dessa proporção que vocês falaram e alertar as pessoas sobre esses multivitamínicos também. Existem muitos multivitamínicos no mercado que são falsificados. Sim. Então, a pessoa compra uma marca X ou Y, aqui eu não vou falar de marca, mas entra num site, no Mercado Livre, por exemplo, ou em algum outro site e compra uma substância falsificada. Então, tomar cuidado com isso. Por isso que eu sou a favor muito da farmácia magistral, daquela prescrição direcionada, né? Não ficar pegando receita com a coleguinha, não ficar tomando coisa que a colega toma, dessa proporção de para 10 para 1, mais ou menos, são os trabalhos que mostram essa proporção. E também a questão do magnésio que entra aí de novo, porque o hormônio, para ele chegar lá no VDR, no acoplador, lá no receptor, ele precisa de um transportador. E esse transportador precisa de magnésio. Exato, perfeito. E aí quando a gente fala, né, desses ativos de suplementação de Mulher 50 Mais, é muito enriquecedor, né? E daí comentando, como a nutrologia da base, né? Todos nós temos um pé, né? Eu fiz também 2 pós-graduações de nutrologia, todo mundo, a gente bota um pezinho, mesmo quando a gente não faz, a gente se mata de estudar esses assuntos, porque suplementação tem sido uma terra de ninguém, né? Infelizmente, e isso é muito perigoso, porque a gente tem visto muitas pessoas darem curso de suplementação para paciente. Eu fico muito preocupado em relação a isso, porque chega paciente, doutor, eu estou fazendo isso, eu estou aprendendo, enfim, eu acho que quando você dá uma dose para uma pessoa que não entende sobre fisiologia, é muito perigoso, porque como a gente comentou, se você está dando uma vitamina, e assim, existe um senso comum de que vitamina não faz mal para ninguém, né? É só uma vitamina, toma uma vitamina. Então, assim,
Vocês estão vendo aqui a série de repercussões que o excesso ou a deficiência de uma vitamina dá na cascata das outras vitaminas e como isso se reverbera em relação aos nossos órgãos e sistemas. Então, assim, tenham muito cuidado com suplementação. Procure um profissional adequado para que ele possa realmente conduzir e avaliar se vocês precisam. Quero puxar aqui para a gente falar de um outro que para mim também está nos top de suplementação para as pacientes 50 mais, que é a melatonina, né? A melatonina que mais uma vez é um suplemento e é um outro hormônio também, Hormônio. né? Assim, eu sou apaixonado por melatonina, especialmente para mulher, porque a ideia de tal é a minha paixão para melatonina. A minha filha usa desde os 2 anos de idade. Eu faz mais de 10 anos que eu uso melatonina. E o pessoal assim, você é louco? Você vai dar para sua filha? É o maior protetor de foliculogênese que existe no mundo. Só para se ter ideia, como a gente está falando aqui de mulher, a melatonina tem uma produção pineal, mas ela também tem uma produção na retina, tem produção no pulmão e no ovário tem uma produção 5 vezes maior do que qualquer outro órgão do corpo, apenas para funções autóctonas, para evitar o excesso de estresse oxidativo causado pelas reações, onde um folículo primordial sai para um folículo primário, secundário, ovulatório. Então, assim, mulheres que precisam engravidar, mulheres que querem cuidar da sua fertilidade, não estou dizendo se precisa melatonina, tem muito trabalho de melatonina e infertilidade, mas precisa dormir. E aí, isso é muito importante para a gente falar. Então, vamos falar aqui, eu quero que cada um fale sobre uma ação, não vou falar só de mulher 50 a mais, uma indicação de melatonina que vocês colocam na prática de consultório de vocês para alguma patologia em saúde da mulher. Vai, Eu Marcelo. gosto muito da ação antioxidante e anticâncer que a gente tem da melatonina, né? Ótimo. Eu associo, às vezes, doses e um cheiro para esquemas de antioxidação, às vezes nem para sono, mas mais como antioxidante mesmo. Perfeito. Então, para ação anticâncer, Anne, e você? Vou chamar Anne e Caroline, porque às vezes a Anne e Daiane confundem. Anne e Caroline. Para fortalecer o sistema imune, né, André? Porque às vezes a gente fala que o sono, né, não tá dormindo, é tão importante dormir, é importante dormir por causa dessa produção de melatonina. Eu uso muito como antioxidante também, eu acho que é o meu top 1. Eu sempre falo para todo mundo, homens e mulheres, né? A melatonina é um potente antioxidante, mas também para a melhora do sistema imune. Eu acho que ela contribui nesse papel, né, nessa mesma função, assim, ela ajuda. Maravilha. Você, Daiane, uma coisa que você usa em mulher, em saúde da mulher, a melatonina como um suplemento de tratamento. Então, eu uso muito em pacientes com TDAH, mulheres com TDAH, né? Assim, claro que eu uso bastante para o sono, mas como uma dose um pouco mais elevada para pacientes que têm esses transtornos disfóricos, transtornos de humor, e principalmente esses transtornos psicológicos mesmo, né? TDAH, então uso muito até em crianças, sabe? Eu já vi muitos psiquiatras passando a melatonina, inclusive, para melhorar essa parte em crianças, assim, né? Inclusive você falou da sua filha, mas vem muito para uso também nesses pacientes que têm algum transtorno aí mental, psicológico, que auxilia bastante, assim, eu vejo que melhora realmente o tratamento. Maravilha. Eu sou suspeito, né? Kátia já está aí. Eu sou suspeito porque eu dou aula de melatonina no meu curso de SOP e dou aula de melatonina no meu curso de endometriose. Então, eu sou assim, fãzaço, né? E eu estava até comentando esses dias, a gente sabe que SOP e endometriose fazem aí, em conjunto, 20 a 25% das ginecopatias em saúde da mulher no MENACM, né, na idade fértil, e essas mulheres estão chegando na menopausa. Então, assim, é um ativo que para mulheres que estão na menopausa, estão 50 mais e tinham história de SOP e de endometriose, é excepcional, né? A gente sabe que a melatonina ela tem uma ação de estimular
a glutationa peroxidase, a catalase e a superoxidismutase, que são 3 enzimas vitais dentro da foliculogênese. Então, é muito importante, gosto muito, perguntaram que dose, já comentei para vocês, se você chegou atrasado, nós não falamos sobre dose, porque a dose é individualizada. Então, para mulher com SOP obesa é uma dose, para mulher com SOP magra é outra dose, para mulher com SOP 30 menos é uma dose, para mulher com SOP 35 mais é outra, para mulher com SOP que quer engravidar é uma coisa, para mulher com SOP que não quer engravidar é outra. Então, não tem como a gente falar dosagem. Detalhe importante, até para falar de endometriose, melatonina em doses mais altas é moduladora do sistema de dor. Isso é muito interessante. Então, às vezes, para pacientes que têm dor crônica, fibromialgia, pacientes com endometriose, pacientes com dores crônicas, elas podem se beneficiar. E aí também doses mais altas, porque você tem uma atividade imunomoduladora e moduladora do sistema de dor. Então, muito interessante. Se vocês têm alguma dessas condições que a gente está conversando, converse com o seu médico. Não adianta me mandar mensagem direta. Doutor Andrei, no meu caso, qual é a dose? Não sei qual é o seu caso. Você não passou em consulta comigo. No seu caso, se você passar em consulta comigo, eu vou saber. Se passar com consulta com cada um, você vai saber, ou com o seu médico. Converse com ele sobre isso. Não temos como dar dose. Seria uma iatrogenia e uma irresponsabilidade da nossa parte falar sobre dose. Só por isso, tá? Não é que a gente não quer ajudar. A gente, numa live dessa, a gente talvez esteja dando aula que você não teria uma pós-graduação inteira sobre esses suplementos. Vou agora pedir para a Daiane. Pode falar, Anne. André, eu acho que é bem importante também falar que às vezes os pacientes compram um suplemento na maior dose da melatonina e eles chegam em consultório e dizem, doutora, não tá fazendo efeito, não tá me ajudando, não tô dormindo, piorou, né? Que é o que elas... Piorou, né? Exatamente. Aí eu sempre acho, é bom, né, dar uma diminuída na dose, reavaliar, porque às vezes é excesso. É muito alta a dose, não vai ser bom, né? Vários casos de pacientes que me procuraram porque piorou. Comecei a tomar e piorei, né? Mais insônia, mais... Fiquei com ressaca na manhã do dia seguinte, uma fadiga, uma letargia quando acorda, né? Uhum. E isso é um grande problema de quem vai para os Estados Unidos, que é melatonina dos Estados Unidos. Você vai lá, vai na farmácia, 10 miligramas, 20 miligramas, 15 miligramas, bota uma de cada, né? Socorro. Agora eu vou pedir para a Marcele fazer uma consideração de outro. Puxa aí algum outro suplemento que você gosta de utilizar para a gente poder discutir aqui. Então, vamos embora. Que você também acha necessário. Creatina. E o bom que a gente não... linda! Vamos desmistificar. A creatina. Manda. A creatina tomou muito pau aqui no Brasil em 2005, né? Quando foi proibida lá por causa de um estudo que deu, sei lá, que o cara arrumou, teve uma insuficiência renal, e a USP provando por A mais B que não existia isso, e hoje até hoje a gente escuta gente falando que creatina faz mal para o rim, né? O rim. Absurdo isso. Creatina é super importante, ela participa aí da ressíntese do ATP. ATP, para vocês entenderem, é a molécula, é o nosso combustível de energia, né? Seu carro funciona a gasolina, a célula do seu corpo funciona com ATP. Então, o que a creatina faz? Ela reproduz esse ATP que você fez lá no seu ciclo de Krebs. Então, por isso que ela é importante até para quem não faz exercício físico. É isso que eu perguntar. Eu só tomo no dia que eu treino, doutor? Não. É importante dizer que a creatina tem que ser tomada todos os dias, independente do que, né, treinar, não treinar. Tem que ter uma rotina, senão ela não tem efeito pleno. Perfeito. Eu vou falar mais. Você sabia que mulheres exibem reservas endógenas de 70% a 80% mais baixas comparado aos homens? Por isso a importância, mais ainda, de mulheres usar a creatina monoidratada. Isso é muito importante também. Porque não adianta você usar uma creatina qualquer. Ela tem que ter um selo Creapure, ela tem que ser monoidratada para fazer ações que a gente vai falar aqui. Na paciente pós-menopausada, ela vai melhorar músculo esquelético, ela melhora a resistência no treino, ela tem efeitos na cognição, na restauração de energia cerebral. Ela é importante tanto na menstruação, na gravidez, no pós-parto, no pós-menopausa. Então, gente, e creatina não altera a função renal. Então, assim, o que eu falo para meus pacientes? Às vezes eles tá usando creatina e vai lá e dosa a função renal. Ureia e creatinina, vem a creatinina alta. Creatina não altera a função renal. É só você parar 3 dias antes de usar a creatina
que ela vai voltar à creatinina normal, tá? Uhum. Então, por que isso acontece? Porque a gente, no exame laboratorial, a gente tem a enzima que avalia ali aquela creatina. Quando você pinga aquele reator, ele considera a creatina que você tomou como creatinina. Então, não é alteração de função renal, isso é só um erro laboratorial. Aí você tem que pedir a pessoa para esperar 3 dias e redosar aquela creatinina que vai dar tudo certo. Então, Sim. creatina não altera. Eu gosto Perfeito. até de pedir cistatina, às vezes o paciente fica, ai meu Deus, já peço a cistatina seca, aí eu falo assim, não, tá vendo? Não tem alteração renal, tá tudo certo. Uhum. Não, isso é importantíssimo. Lembrar que a creatina é um hipotensor natural fantástico. A gente sabe que na transição para a menopausa, uma das considerações, né, uma das coisas mais comuns que começam a acontecer é pela privação estrogênica, você passa a ter um risco cardiovascular aumentado. E um risco aumentado para desenvolver, por exemplo, hipertensão, porque você tem uma hiperatividade do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é a via da aldosterona, da esteroidogênese. Então, todas as vezes que começa a faltar uma via em predileção, você desloca para outra via da sua atividade enzimática, e aí você começa a ter uma hiperatividade desse sistema com risco aumentado para hipertensão. A creatina entra com um excepcional hipotensor natural. Então, fica mais uma função aí para ela também. Então, importantíssima, entra como aí os top suplementos. Eu gosto muito da creatina para essa. Para essa função é excepcional. Vou agora pensar em um outro contexto. Vou puxar aqui, estamos já chegando no fim, meu Deus, como vou. Essas lives passam assim, né? Eu vou até tirar os comentários aqui para a gente fazer uma foto bonita. Nossa, 3, 2, 1, nossa foto linda de. Só para a gente guardar aqui para a posteridade. E lembrar um detalhe importante. A gente sabe que na mulher 50 mais, uma das coisas, a gente já comentou em lives anteriores, e vamos ter uma live específica, aproveitando para lembrar aqui para vocês, comecem a separar a segunda-feira entre 8 e 9 horas da noite para estar acompanhando isso aqui. Vocês estão vendo o nível dessas lives que a gente tem trazido toda semana, toda segunda-feira. Vou trazer 3 colegas que fazem parte da Hormones Mentor, esse nosso grupo de mentoria, em que a gente utiliza, né, o somatório da inteligência e dos conhecimentos de todos nós para crescermos. É um grupo de médicos, exclusivo para médicos. Muita gente, às vezes, eu falo nessa live, e aí outras áreas que não são, né, são áreas da saúde, mas não são médicos, querem entrar. Infelizmente, não é. A proposta dessa é um projeto meu de vida pessoal, de contribuição e transformação de vida dos colegas. Então, precisa ser para médico, porque o nosso nível de conversa, isso que a gente está trazendo para vocês, é assim, a superfície do fundo do que a gente conversa, né? Na verdade, é só scratch the surface, a gente não está nem aprofundando. Lá, a gente navega em águas profundas de conhecimento, é uma coisa assim absurda. Então, já começa a marcar na agenda, toda segunda-feira, 8 horas, manda para as amigas, tudinho, e gente, segunda-feira não tem o que fazer, em vez de estar assistindo novela que não serve para nada, vem para cá. Outro detalhe importante que vocês precisam fazer, ó, clica aqui em cima, nesse meu nomezinho, vai aparecer a lista dessas 3 moças bonitas que estão na live aqui hoje. Toda segunda-feira, vocês clicam aqui em cima e começam a seguir essas pessoas, porque o conteúdo que essas pessoas trazem nas redes sociais é transformador. Eu aprendo muito. A gente tem um grupo em que eu sou o mentor, mas eu também sou aluno dos meus mentorados. Eu aprendo com eles, às vezes, mais do que eles estão aprendendo comigo. É uma troca, assim, absurda, extremamente incrível, que a gente tem a oportunidade de realmente ter essa coesão, de uma continuidade de tratamento. Então, a gente sabe para onde encaminhar, a gente sabe como raciocinar, porque temos uma linha de raciocínio extremamente parecida. Então, vou trazer um outro suplemento para a gente conversar aqui. Oi, Eu pode queria falar. falar uma coisa da creatina, porque muitas pessoas começam a tomar creatina e dizem que estão inchadas, que estão inchando, que a creatina ela não causa, né, essa retenção hídrica de edema que as pessoas relatam, né? Ela causa uma retenção hídrica muscular e ali que é onde ela age, mas não essa retenção de inchaço que muitas pessoas relatam, né? Que muitas pessoas chegam no consultório com medo, assim, não vou tomar, ou tô inchando porque comecei a tomar. E outra coisa também, não causa queda de cabelo, porque teve um bendito estudo aí de jogar rugby, sei lá que raio de estudo que foi esse, que falou assim, creatina causa queda de cabelo. Eu falei, gente, não causa queda de cabelo. Tem nada, não tem nenhuma correlação. Perfeito, é excepcional. Eu acho que então, foi esse estudo, não foi? é De jogado.
É É igual o tanta estudo coisa da testosterona. Até, pra né? Temos que ter muito critério na interpretação de estudos. Especialmente de suplementação, tá? Ó, dizer uma coisa para vocês. É difícil a gente ter trabalhos robustos sobre suplementação. Então, por isso que a gente tem que pegar o melhor. Lembra que medicina baseada em evidência é se basear na melhor evidência disponível. Então, esse é um detalhe importante. Às vezes, a melhor evidência disponível não provém de ensaios clínicos randomizados de cego controlado, nem de revisões sistemáticas com meta-análise desses ensaios de ultra qualidade. Então, a gente, às vezes, precisa realmente extrapolar um pouco a literatura com muita parcimônia, e isso é explicado nas nossas consultas para as nossas pacientes. Então, para a gente falar de um último suplemento, antes de acabar essa nossa live de hoje, eu imagino que se a gente tivesse em Jô Soares, as pessoas chorando assim, por favor, então façam em casa aí, vocês pensaram sobre isso. Eu também estou aqui pensando, mas eu tenho que ficar ali, ficar com a familhota também. Mas eu queria falar, como a gente está falando de suplementação para mulher 50 mais, a gente já falou, a suplementação ela precisa de um intestino que funciona bem. Então, vamos falar sobre um suplemento incrível para o intestino que é a glutamina. A glutamina ele é um suplemento interessante, a gente tem vários outros, né? A gente tem a probiótico terapia, enfim, a gente tem várias coisas, mas a glutamina ela melhora a velocidade de recuperação do enterócito, que é a nossa principal célula de defesa, praticamente é uma célula de defesa imune, porque o enterócito é quem comunica o que está acontecendo no nosso corpo com o nosso sistema imunológico. Então, assim, glutamina, eu sou um fãzaço, sou um consumidor de glutamina também, vejo uma resposta incrível. Nas pacientes que têm desbiose, a gente corrige a desbiose antes de fazer a suplementação, isso é extremamente importante, senão você vai distender, estufar, a paciente vai ficar aí, tem que sentar e abrir logo o botão da calça. Então, eu queria que cada um comentasse um pouquinho sobre a experiência que tem com glutamina. Vai, Marcele, começa contigo. Glutamina eu uso muito nesses casos em que a paciente tem uma queixa intestinal, mas lembrando da correção dietética, né, com acompanhamento de uma nutricionista. Então eu não inicio logo de cara, porque a maioria das mulheres que chegam nessa idade, elas chegam com desbiose, né? Isso. Pela falta de absorção, pela própria quebra dos alimentos, as enzimas digestivas a partir dos 50 anos, elas perdem um pouco da função. Então, querendo ou não, a gente que se alimenta muito às vezes de carne vermelha, principalmente, acaba trocando aquela flora intestinal. Então, eu dou uma mexida nisso aí, encaminho para nutricionista. E depois, o próximo passo, justamente, é a glutamina para ajudar aí nessas junções, né, das células intestinais, melhorando a nossa barreira de imunidade intestinal, né? Excepcional. Anne, e aí? Vou perguntar aqui uma pergunta do pessoal. Usa que horário? Que hora você gosta de prescrever para seus pacientes? Eu prescrevo bastante glutamina. É uma das minhas já de sair. E à noite. A melhor horário para a gente ajudar nessa questão dos enterócitos, né? Das microvelocidades intestinais, é a tomada à noite. Sempre à noite. Perfeito. E aí, Dai, na tua experiência, quanto tempo depois de jantar pode ser junto com a alimentação? Isso é uma dúvida comum das pacientes também. Daiane, agora. Então, a glutamina eu deixo ela depois de jantar longe um pouquinho da alimentação. Eu não Pelo coloco menos ela duas junto, horas, não. né? Isso é importante. Isso. Pelo menos umas 2 horas depois da alimentação, porque senão não vai fazer o efeito que a gente precisa. E uma coisa interessante é que eu venho fazendo nos meus pacientes, não sei se vocês fazem, mas para você fazer uma modulação intestinal correta, né? E você conseguir fazer um resultado, principalmente aquelas pacientes com desbiose, aí agora vai uma dica para vocês, não sei se vocês sabem, mas é o jejum à noite, né? Das 20 às 8 da manhã, fazer esse jejum. E aí jantou 20 horas, aí espera 2 horas, 10 horas da noite, já toma a sua glutamina, já dorme muito bem para a gente ter uma melatonina, um cortisol legal. Magnésio. E aí no outro. Isso, magnésio, fazer essa modulação hormonal ali à noite, ter um sono reparador, isso é importante. Mas nessa questão de deixar esse jejum à noite, né, fala bastante a favor de melhorar essa desbiose. E claro, né, ter cuidado mesmo com essa distensão abdominal que pode acontecer. E às vezes, talvez, dependendo do paciente, pensar principalmente nos pacientes 50 mais, na adequação de fibras para melhorar, né? A água, gente, a água é um suplemento que a gente não comentou. Mas, assim, a água tem que estar na sua prescrição todos os dias, é bonitinho, porque a água vai ser muito importante para os enterócitos ali das células intestinais.
a fibra adequada e também esse jejum pode te auxiliar. A gente tem que fazer pelo menos 3 dias, não precisa ser prolongado, não, mas 3 dias de jejum assim seguidinho pode te ajudar nessas questões de desbiose. E os probióticos aí vai depender de cada caso, né? A gente não coloca probiótico para todo mundo, mas pode ser uma opção de utilizar junto aí com a glutamina, né, nesses pacientes que têm desbiose, se já for tratado mesmo adequadamente com a alimentação. Puxando para o lado da nutrologia. Não, sempre. Assim, sem alimentação não funciona nada, né? Não adianta, uma estratégia não é isolada nunca, né? A gente tem que ter um tripé super importante em relação a isso, onde a nutrição funcional ela tem um papel assim fantástico junto com a sua alimentação. Então, montar um plano nutricional com nutricionista funcional, ter um bom médico para te acompanhar, para te orientar, para realmente entender como é que vai ser feito, qual a melhor estratégia, qual é o momento de cada estratégia, porque às vezes, né, a estratégia certa na hora errada, ela é errada. Né? Isso é uma coisa importante, às vezes não é o melhor momento para a paciente fazer aquela estratégia, ela precisa fazer adequações. E como a Daiane acabou de comentar, vou deixar de dica assim, para todo mundo que está aí, pega papel e caneta, as pacientes que estão aí assistindo. Você pega seu peso, multiplica por 35, é a ingesta mínima de líquido que você tem que ter em litros por dia. Então, isso aqui eu passo o dia com essas canequinhas que vocês vão me ver, eu tomo, sei lá, 12 dessa por dia, né? O tempo inteiro estamos aqui, o time da aguinha, né? Então, um detalhe importante que eu quero deixar aqui antes da gente fazer a rodada final dos avisos. Vocês que estão aqui, lembrem, a gente tem um grupo chamado Hormones Mentor, então tem um perfil lá da Hormones Mentor. Se você é paciente, quer saber mais, o perfil da Hormones Mentor só segue os membros ativos da mentoria. Nós somos atualmente um grupo de 86 colegas e estamos em busca ativa de novos membros incríveis. Então, eu sempre digo que, assim, pessoas incríveis, se você é médico e está aqui, você é uma pessoa incrível e está afinado com esse tipo de conversa, é uma pessoa que quer crescer em coletividade, vem para o lado de cá. Se você é uma pessoa que quer crescer sozinho, que você é muito estrela, não vem, nem aplica, porque não tem espaço para você. Nós temos essa conduta de ser uma grande família, pessoas que têm um propósito muito alinhado em contribuição, então a gente contribui entre nós e temos um legado a deixar de contribuição social para vocês mulheres, vocês pacientes, vocês pessoas que se beneficiam dos conhecimentos médicos. Então, fazendo a última rodada, eu sempre gosto de finalizar e depois a gente vai lá para o grupo de WhatsApp, que a Amanda Vanzelli colocou aqui. Termina a live 3 horas do grupo de WhatsApp e depois o grupo da gente, que é uma, né, das nossas grandes coisas. A gente tem um grupo de ajuda de WhatsApp, tem um grupo social que vira uma loucura. Inclusive, o newsletter, tá, eu recebi a prévia hoje, ainda não aprovei, já chega, já aproveitando que está quase chegando aqui, já vai estar disponível para a gente. Então, como a gente está falando sobre suplementação, né, eu quero, nessa rodada final, que cada um de nós deixe uma mensagem final, né, para as mulheres 50 mais, para os colegas, para os profissionais da saúde. E eu falei sobre isso numa live que eu fiz sexta-feira da semana passada. Então, se você... E aí é uma dura crítica, mas vocês sabem que eu sou a pessoa que digo que a pessoa precisa ouvir, não o que ela quer ouvir. Se você é um colega médico e você não trabalha com suplementação, não critique, porque você só deve criticar o que você conhece. Então não chame de charlatão quem entende sobre fisiologia, tá? É um desserviço da sua parte. Existe uma frase belíssima que diz que o silêncio é o idioma dos sábios. Então, se você é ignorante no sentido da etimologia da palavra de desconhecer, utilize o silêncio. Seja proficiente em ficar calado e não comentar sobre algo que você não conhece. Então, é a mensagem final que eu gostaria de deixar para as pessoas que criticam quem fala sobre terapia hormonal. Marcelo, sua mensagem final. Hoje eu não fui fofo. Nossa, eu achei que você sentou direitinho um pouco. Hoje eu não fui fofo na minha mensagem final. Eu acho assim, que as pessoas devem conhecer profundamente a parte de suplementação, mas fazer o básico bem feito. Eu falo com as minhas pacientes todos os dias. Alimentação, exercício físico, controle do estresse, mente e espiritualidade. Porque fé também já tem comprovação científica que funciona. Então, esses pilares, para mim, são muito importantes no funcionamento de tudo. E o equilíbrio hormonal, que eu esqueci de falar. Então, a suplementação ela é uma parte
de um tratamento como um todo. Então, se a pessoa não está disposta a fazer a parte dela, não há suplemento que dê jeito, entendeu? Maravilhoso. Anne Caroline, sua mensagem final. Então, eu acho que o mais importante de tudo que a gente falou é não as mulheres em geral não pensarem que tudo serve para todo mundo e que tudo que a gente falou aqui vai ser bom para você. Até a melatonina, que nós todos somos fãs, né? Tem hora, tem indicação, tem. Então, eu acho que é bem importante a gente escolher o médico de confiança, escolher a pessoa que vai estar do nosso lado, né? Nos corrigindo, nos ajudando. E confiar nas prescrições dessas pessoas, né? Confiar na prescrição do médico, confiar na prescrição da pessoa que a gente escolheu para acompanhar a nossa saúde, porque não adianta a gente ir na loja de nutrição ou a prescrição da amiga quero usar isso, quero usar aquilo. Às vezes, tem uma frase da Jubica que ela fala que o cocô tá saindo caro, porque tá tudo, tá tomando tudo, não tá absorvendo nada. Então, eu acho que é bem importante a gente saber, conhecer, né? Querer saber sobre os nossos suplementos, por que que eu tô usando cada coisa, mas confiar e ter um profissional acompanhando. E você, Dai, sua mensagem final. Então, a minha mensagem final vai para as pessoas 50 mais, porque às vezes elas ficam pensando assim, ó, doutora, mas eu tô usando tanto remédio, mas eu uso tanto remédio, eu vou usar mais esse. E eu falo para vocês, gente, não é medicamento. A gente só está fazendo a suplementação para você das coisas que você não está conseguindo fazer com a alimentação. E com a idade, acima de 50 mais, isso vai diminuir a absorção, né? Diminui realmente a absorção intestinal, né? De vitaminas, minerais. Então você vai diminuir o paladar, né? Vai começar a diminuir o consumo de proteínas, né? Principalmente a carne, que vai dificultar mesmo. Mas se você não fizer essa suplementação, principalmente nesses casos, vai causar muitas doenças. Portanto, não é medicamento, é suplementação, Exato. certo? E para quem e na hora que é necessária. Acho que essa é a minha mensagem final. Exatamente. Meninas queridas, foi assim sensacional ter tido a oportunidade de passar mais 1 hora. A gente passou só 21 horas hoje juntos, vamos passar as próximas 3 lá no grupo do WhatsApp também, mas foi sensacional, né, rever vocês aqui. A gente já se encontrou quinta passada, né, nos nossos encontros ao vivo da mentoria. É incrível estar aqui com vocês, ter aprendido tanto, puxamos assim tanta coisa importante hoje para falar. Acho que a contribuição que a gente está deixando para a sociedade com lives desse nível, ela é incrível. Para os colegas médicos, ela é excepcional. E assim, é sempre uma honra e um privilégio ter pessoas com propósitos tão alinhados. Então, mais uma vez, agradeço por vocês estarem na mentoria, mais um ciclo, por estarem juntos, por terem aceitado, né, esse convite de estarem aqui contribuindo. Essa live vai ficar gravada aqui no meu perfil e compartilhada com o perfil da Hormones Mentoring. Já segue esse time aqui todinho. E também essas lives estão ficando disponíveis. Uma semana depois, ela fica lá no meu canal do YouTube, chama Canal Dr. André Vinícius. Então é legal porque dá para você assistir na televisão de casa. Assiste com o marido, assiste com a família, junto no final de semana, pessoal, em vez de estar perdendo tempo assistindo porcaria, né, que não agreguem absolutamente nada da vida de vocês, vão assistir conteúdo de qualidade com pessoas incríveis. Meninas, obrigado. Vocês que estiveram aqui, mais de 350 pessoas estiveram com a gente aqui nessa live. Estou assim, muito feliz. Segunda que vem, às 20 horas, estaremos juntos de novo. E vamos embora lá para o nosso grupo de WhatsApp. Beijo, meu povo. Valeu. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau. Tchau. Beijão. Tchau. Beijo.